A escolha. Graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre esse tema, a escolha. E quero convidar você a abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. E vamos ler do 13 até o 15. Marcos 3, 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos orar? Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo inspirou homens a escreverem as Escrituras. E sabemos que é o mesmo Espírito quem revela as Escrituras ao nosso coração. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e também o nosso coração e possa, através dessa palavra, nos inspirar. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Há quem diga que esta escolha foi a escolha mais importante efetuada por alguém aqui no planeta Terra. Queridos, nós sabemos que Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 12 para serem apóstolos. Eu queria fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, o discípulo é o aprendiz, o apóstolo é aquele que é comissionado, enviado com uma missão. É um embaixador em nome do rei. No caso aqui, em nome do rei Jesus. Os apóstolos foram chamados dentre os discípulos. Isso me leva a entender que antes de ter o ministério, eu tenho que ter tido uma experiência com Deus. Aquilo que nós chamamos de salvação, de conversão, de novo nascimento. Jesus, ele não escreveu nenhum livro, ele não construiu nenhum templo, nenhuma instituição. Ele discipulou, ou seja, ele treinou homens com muita eficácia, para que esses homens pudessem dar continuidade e perpetuar o trabalho dele, o trabalho que ele iniciou aqui na Terra. E eu posso dizer com toda certeza que deu certo, porque a existência da igreja hoje prova que o trabalho de Cristo Jesus deu certo e que o treinamento dele também deu certo, porque continua até os nossos dias. Então nós vamos ver nesse texto aqui como é que foi essa escolha de Jesus. A escolha dentre aquela multidão de discípulos de 12 homens. Então nós vamos trabalhar em 3 pontos, pensando nisso. Como foi a escolha de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus escolheu soberanamente. Jesus é soberano e ele escolhe de maneira soberana. Olha o verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Ele chamou quem ele quis. Mas nós sabemos pela palavra que Jesus veio e ele não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Então eu posso afirmar tranquilamente que Jesus escolheu os 12 debaixo de orientação de Deus o Pai. E para provar isso, eu quero ler
Ali no outro evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12 e verso 13, diz assim: naqueles dias, Jesus retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então o sinótico de Lucas que mostra essa mesma passagem aqui de Marcos. Então nós vemos que a escolha de Jesus foi direcionada pelo próprio Pai. Então eu posso dizer que Jesus escolheu segundo a vontade do Pai. E notem nesse texto que Jesus ele orou secretamente. Ele foi um lugar à parte, ele saiu do meio do povo. E ali ele se retirou para o monte e ali ele orou. A segunda coisa, ele orou insistentemente. Diz que ele passou a noite orando. A terceira coisa, ele orou submissamente. Diz o texto ali, orando a Deus. Ele está conversando com o Pai. E ele orou também objetivamente. Diz que quando amanheceu, ele foi e escolheu os 12 apóstolos. Foi algo objetivo. Então, eu fico imaginando esse tempo de oração de Jesus, perguntando para o Pai, Pai, e agora? Está aí uma multidão de discípulos. Quem eu devo escolher para serem os apóstolos? Aqueles que vão ser enviados pelo Senhor, aqueles que vão dar continuidade à obra que eu estou iniciando aqui na terra. E eu fico imaginando Deus Pai falando cada nome para Cristo Jesus. E foi uma escolha soberana e também eficaz. Aqui no verso 13 fala que ele saiu ali convicto, determinado, não é? E ele chamou quem ele quis. Ali no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, o comecinho, diz, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foi feito um apelo perguntando, quem quer se voluntariar? Quem tem o chamado? Dê um passo à frente, levante a mão, um diácono vai chegar até você preencher uma fichinha. Não, não teve nada disso. A direção vem do Pai. E eu lembro de Atos capítulo 13, a igreja em Antioquia em oração, e o Espírito Santo dizendo, separai-me a Barnabé e a Saulo. Toda a origem, o início vem do trono de Deus, senão se torna carnal. Então Jesus chamou quem ele quis, e eu fico imaginando por que 12? Certamente Jesus conhece tudo, e ele já tinha impresso na mente, no coração dele, o 12 como número de governo de Deus. Lá no Antigo Testamento, 12 patriarcas. E agora 12 apóstolos. E quando a gente olha lá no livro de Apocalipse, a gente entende, né, do lugar preparado para esses 12 homens. E ele também escolheu incondicionalmente. Ele não foi vendo por qualidades especiais. Ele não mandou fazer ali como é que chama quando vai preencher um emprego ali? Isso, um currículo vitae, não é? Não, esse aqui, ele fez seminário, esse aqui estudou tal, né? Não, é incondicional. Aqueles que foram escolhidos aos olhos humanos não possuíam qualidades especiais, muito pelo contrário, eram pobres, iletrados, o temperamento explosivo, e a gente vai vendo no caminhar ali que até entre eles discussão, um querendo ser maior que o outro, etc. Então Jesus escolheu de forma soberana. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus escolheu propositalmente. Verso 14 e verso 15. Então, designou 12 para estarem com ele. Primeira coisa, estar com Jesus. Primeiro ponto, comunhão com Jesus.
Intimidade com Jesus. Se tirarmos isso, nós tiramos tudo o que é consequência. Não existe missão, não existe trabalho, se não existir intimidade com Ele. Estarem com Ele para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, havia um propósito no chamar aqueles 12 homens. E a primeira coisa que eu preciso pensar é isso, é para estar com Ele. Estar com Ele. E aqui tem uma frase, né, que a gente costuma dizer, né? O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Então, primeira coisa é para estar com Jesus. Aqueles homens viveram 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, caminhando com Jesus dia e noite, vivendo intensamente. Em primeiro lugar, vendo o que Jesus fazia, como ele tratava as pessoas, como ele se relacionava, como ele pregava, como ele ensinava. E eles foram aprendendo. Foi o primeiro passo do discipulado, estar com Jesus. A segunda coisa, segundo propósito, é para pregar. Olha ali, designou 12 para estarem com ele e para os enviar para fazer o quê? Criar escola, distribuir roupa. Tudo isso é importante, mas a prioridade é pregar o Evangelho. Nós precisamos acabar com essa balela que está por aí. Não, eu testemunho com a minha vida, não abre a boca. Nós somos enviados para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo Jesus, quem Ele foi, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, a obra redentora na cruz, a morte, a ressurreição, a glorificação. E anunciar também que Ele está vindo. Pregar o Evangelho. Eu preciso abrir a boca para... Ah, mas as pessoas não aceitam. Aí o problema é seu. Aí é com ela. Nós precisamos entender. Ah, mas eu sou tímido. Os tímidos não herdam o reino do céu. Quanto mais vai ser algum obreiro, algum apóstolo dentro da casa do Senhor. Então, primeiro para estar com Jesus. Segundo, para pregar. Para pregar. Entra isso no seu coração. Entra isso na sua mente, né? Amanhã... Wesley e Cristina vão sair, vão fazer malabares, mas não é para isso que eles estão indo. Isso é o meio pelo qual as portas abrem, atraem as pessoas e daí faz o quê? Prega o Evangelho. Não é? Prega o Evangelho, prega o Evangelho. E a terceira coisa aqui, o propósito de Jesus, ali no verso 15, é a exercer autoridade, exousia, de expelir demônios. Então, para expulsar demônios. Jesus escolheu esses 12 para estarem com Ele, com o propósito de que eles continuassem pregando e expulsando demônios. Nós sabemos também que aqui a gente pode colocar curando os enfermos, porque era isso que Jesus fazia. Que coisa tremenda, não é? Nada é por acaso. A gente vê muitas vezes... Falando agora em missões, em missiologia, as pessoas fazendo tantas coisas, mas não estão pregando o Evangelho. Estão perdendo tempo. É pregar o Evangelho, é expulsar os demônios, é anunciar Cristo Jesus. Então, primeira coisa, Jesus escolheu soberanamente. Segunda coisa, Jesus escolheu propositalmente. E a terceira coisa, e essa coisa é surpreendente, Jesus escolheu surpreendentemente. É tremendo isso, amados. Ali do verso 16 até o verso 19, estão os nomes daqueles que o Pai indicou para Jesus e Jesus os chamou à parte, para agora, nessa continuidade desse discipulado, haver um treinamento agora para o envio, se tornando assim apóstolo. Apóstolo significa enviados. Eu sei que existem muitas pessoas, não, apóstolo não existe mais, tal. Apóstolo é o enviado. Eu poderia dizer com toda tranquilidade, no latim, missionário, no português, missionário, o apóstolo, o enviado, tá? Para mim não tem problema nenhum nisso. Ah, mas o apóstolo daquele tempo não existe mais. Lógico que não existe, eles morreram todos.
mas Jesus deu um para os apóstolos, pastores, profetas, etc. Então, não vamos ter problema no tocante a isso, amém? E ele escolhe de uma forma surpreendentemente. Quem será que nós escolheríamos? Eu tenho a liberdade de falar que talvez nenhum desses que Jesus escolheu. Você escolheria um traíra? Sabendo que ele vai passar a perna em você lá na frente? Pois é. Então, irmãos, a primeira coisa dentro desse ponto, Jesus escolheu pessoas diferentes. Jesus não pegou todo mundo ali num certo, né? Hoje é muito de falar isso aí, né? O tipo, tem o pré-tipo, tem outra palavra que usa aí, né? O perfil, né? Ele tem que ter esse perfil. Jesus não fez nada disso. Ele escolheu pessoas diferentes. Pessoas de lugares diferentes. Você sabe, quando você coloca pessoas de lugares diferentes, você pode ter expectativa de que vai haver o quê? Choque de cultura, atrito, né? Valores, etc, etc. Ele escolheu pessoas de profissões diferentes. Não, eu vou pegar só levita. Eu vou pegar só da linhagem sacerdotal. Não. Ele pega pessoas diferentes profissões e também de ideologias diferentes. Aqui hoje, na condição brasileira, eu poderia falar, pega a pessoa da direita, da esquerda, do centrão, e é interessante que em Cristo Jesus é possível viver, mesmo tendo ideologia diferente. Então ele pega pessoas limitadas, pessoas complicadas, pessoas imperfeitas. Talvez você comece a pensar assim, bom, então acho que eu sirvo, né? Então acho que é um espacinho para mim aí, né? Ele pega a pessoa limitada, ixi, eu me sinto limitado. Ele pega a pessoa complicada, pessoas imperfeitas, sim. E ele ainda pega as coisas loucas desse mundo. Aí você vai falar, então estou dentro, não é? Queridos, ele pega um publicano. O que é o publicano? É o cobrador de impostos. É aquele que é judeu, mas trabalha para o inimigo, para o adversário, para o Império Romano, cobrando impostos, cobrando acima. Corrupção aberta. Um povo odiado. Ele pega esse cara e chama esse cara. E ele pega um zelote. Zelote é um revolucionário. É aquele que odiava o romano. É aquele que odiava o publicano, e ele põe os dois para viverem juntos. Conta a história que esses zelotes, quando eles viam algum guarda, alguém do Império Romano, eles faziam uma rebelião assim, ó. Juntavam um monte de pessoas ao redor desse romano e começavam, e vinham por trás e enfiava uma faca para matar. Não quero fazer nenhuma, né? Nem estava pensando em nada. Se você pensou, dispense, né? Então eles agiam assim, tá? E agora em Cristo Jesus, eles estão caminhando juntos. O que eu tiro de conclusão de tudo isso? Primeira coisa é que Jesus transformou esses homens limitados, complicados, e fez deles instrumentos para mudar o mundo. Esses homens chegavam e as pessoas falavam, aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegou aqui no nosso meio. Esses homens. Coisa tremenda, coisa tremenda. Irmãos, eu tenho que aprender o seguinte. O verdadeiro trabalhador na edificação da igreja não é o homem, mas é Cristo. Se Pedrão fosse, eu venho aqui falar com vocês em nome do Pedro, que sou eu. Lembra o que Jesus falou sobre esta pedra? Tudo distorcido o entendimento hoje por uma grande religião dos nossos tempos. É Jesus. Jesus disse,
ele, Jesus, edificarei a igreja é dele, ele é quem edifica. E aí as portas do inferno não prevalecem. Queridos, isso precisa entrar no nosso coração. Nós somos instrumentos, nós somos chamados, mas quem faz é Ele. Nós somos cooperadores, simples e meros cooperadores, chamados pela palavra de Deus de escravos. Matatês, a pior raça de escravo. Aqueles que ficavam acorrentados nas naus, nas embarcações, nos navios, lá embaixo, porque era a pior raça que existia. Eles ficavam nus, acorrentados, remadores. Ali eles comiam, ali eles urinavam, defecavam, e se tivesse algum problema e o navio afundasse, eles iam juntos. Mas de repente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olha para nós nessa condição. Ele fala assim: eu já não chamo vocês de escravos, eu chamo vocês de amigos. E Deus, em Cristo Jesus, vai compartilhando pelo Espírito Santo tudo aquilo que nós precisamos. Mas é Ele que faz. Sabe, tem uma historinha que eu acho engraçada. Havia uma ponte, e o elefante foi atravessar a ponte, e uma formiguinha subiu para aproveitar carona nas costas do elefante. E cada passo do elefante a ponte tremia. A ponte tremia. Quando chegou do outro lado, lá a formiga olhou para o elefante e falou assim: nós fizemos essa ponte tremer. A formiguinha, coitada, né? Nós somos a formiguinha. Quem faz acontecer é Cristo Jesus. A segunda coisa é que eu aprendo aqui nesse texto que são 12 homens. Estão aqui os nomes deles, né? Alguns se destacaram. Alguns apareceram, alguns são reconhecidos na história, mas a maioria não. Então eu queria falar para você que nem sempre um trabalhador fiel, eu creio que Jesus escolheu todos por direção do Pai, e nenhum, até o traidor ali, o Iscariotes, teve a sua participação na história, né? Mas eu quero dizer para você que muitas vezes o seu trabalho pode não parecer muito, não é? Mas Jesus está vendo tudo. Talvez não seja reconhecido, né? Talvez aquele colega de seminário, tal, todo mundo fala o trabalho que ele está fazendo e você ali quietinho, miudinho. Ele reconhece, ele vê tudo, ele nunca vai se esquecer. Ele é Jesus. Irmãos, agora para finalizar, todos nós temos limitações. Geralmente a gente quer ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Por exemplo, eu gosto muito de cantar. Eu queria ser um cantor gospel. Não vou ser. Não vou ser. Não é? E muitas vezes a gente fica gastando a nossa energia, nos frustrando, querendo ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Olha, Ele não vai cobrar de você aquilo que Ele não te capacitou a fazer. Então eu preciso saber em Deus, Ele me escolheu, Ele me chamou para quê? E aí trabalhar em cima disso. Todos nós temos limitações, mas Jesus, Ele pode pegar um Pedro medroso e transformá-lo num grande pregador. Lembra aqui? Você, Pedro, a empregada ali, que naquele contexto, né? Não, eu não vi, não conheço, não sei o que você está falando. Daqui a pouco ele levanta na multidão e prega primeira pregação da era cristã. Uma pregação, cerca de 3.000 pessoas se convertem. O medo foi embora. Ele se tornou um corajoso pregador. E Jesus também pega um João, né? Aqui no texto fala assim que os quais, né, deu o nome de Boanerges, quer dizer filhos do trovão. Esse João aqui, quer que a gente vá lá e mande descer fogo sobre eles? E Jesus transforma ele, sabe no quê? No apóstolo do amor. Que coisa tremenda. Talvez você pense assim, Deus, estou precisando.
Muda também, Senhor. E Ele muda, Ele muda, Ele muda. Jesus, Ele quer, Ele pode e Ele vai usar a gente. Ele vai usar gente também, como você e como eu, na sua obra. Então, lembrando da escolha de Jesus, Jesus escolheu soberanamente, Jesus escolheu propositadamente, Jesus escolheu surpreendentemente. Mas notem, naquela multidão de discípulos, Ele chamou 12. Há necessidade de ser vindo da parte de Deus o chamado, a escolha. Não é o ministério voluntário. Não tem nada o que fazer e tal, então eu vou ser missionário, vou ser obreiro. Irmãos, pela pouca experiência no campo de missões, em conferências missionárias, apelos para missões, é impressionante que a primeira leva que atende ao chamado, esses que vêm se voluntariar, são as pessoas não resolvidas na vida. São as pessoas muitas vezes que não estão nem aí com o trabalho, com o estudo, que querem, não serve. Jesus chama aqueles que estão trabalhando. Jesus chama aqueles que têm o coração voltado a se gastar para que o nome dele seja conhecido entre as nações. Jesus te escolheu? Amém. Então você tem que pensar assim, né? Que coisa. Eu? Senhor, ó quantos? Senhor, não sei falar direito. Dá uma olhadinha lá na história do povo de Deus. As desculpas. Moisés, Eu sou de língua pesada, não sabemos se é, mas tudo indica que ele tinha uma dificuldade, né? Jeremias, eu sou muito pior, não, eu... Jesus te escolheu? Dê o melhor de você. Se gaste totalmente, vá além. Não é? Jesus falou assim, se é para você andar 1 milha, anda 2. Se te levarem a capa, dá também a camiseta. Vai além. Esses homens aqui se tornaram conhecidos no mundo conhecido daquela época. Pregadores do Evangelho do Reino. Se você tem essa convicção clara do seu chamado, eu queria fazer um apelo aqui, que você se apresentasse a Ele se colocando em pé. Eu já estou em pé. Não é? E fala a verdade, se você tem essa convicção, você nunca pensou assim, Senhor, tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente que podia estar na frente, não é? Que tem o currículo vitae bem melhor do que o meu, mas foi você. E a resposta nossa tem que ser sim, Senhor. Em primeiro lugar, eu quero estar contigo. Eu quero estar junto do Senhor, como Ele falou, venha para estar comigo, para aprender com Ele. Queridos, tudo aquilo que nós precisamos saber está na pessoa de Jesus. Por isso nós precisamos olhar mais para Ele. Precisamos conhecê-lo mais, precisamos saber como Ele agia, como Ele pregava, o que Ele fazia, para imitá-lo. Ele é o modelo. Pai, eu tenho a consciência clara, Pai, que existem muitos, muitos melhores do que eu. Mas eu lembro, Senhor Deus, naquela quarta-feira à noite, depois do culto, ajoelhado ao lado da cama, abrindo a palavra de Deus, e o Senhor falando comigo, e o Senhor me escolhendo, e o Senhor me separando. A minha resposta é a mesma. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sei, Pai, sou limitado, sou fraco, sou carente, sou complicado, mas a Tua graça me basta.
Senhor Deus, eis aqui, Senhor Deus, teus filhos em pé nesta manhã, novamente se apresentando ao Senhor. Ó Deus, confirma pelo teu Espírito Santo. E queremos, Senhor Deus, nos enquadrar, nos encaixar nesse propósito maravilhoso de Cristo Jesus, de estarmos com Ele, de sermos enviados para pregar e exercer autoridade no nome de Jesus, expelindo os demônios, curando os enfermos e anunciando que é chegado o reino dos céus. Obrigado, Senhor, porque a escolha vem do Senhor, porque o Senhor não faz nenhum teste, nenhuma avaliação, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como é o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Pai, e quanto mais caminhamos com o Senhor, mais nós nos vemos despreparados, limitados, carentes, necessitados. Por isso nós pedimos que a Tua glória venha a cada manhã, as Tuas misericórdias sejam renovadas e o Senhor nos encharque com o Teu amor. Transforma-nos segundo a imagem de Cristo Jesus, o nosso querido irmão mais velho, nosso Senhor e o nosso Salvador. E também que aprendamos com Jesus que nas tomadas de decisões nós busquemos o Senhor. Amém. Busquemos saber o que o Senhor quer. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Amém, papai. Amém. 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 Deus abençoe. Forte abraço. Muita paz.